Sejam bem-vindos ao Inteiro Teor e fiquem por dentro de decisões da Justiça Federal na primeira região que impactam a sua vida. Não sai daí! Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina que SUS disponibilize tratamento a paciente que corria o risco de perder a visão. Operadora de plano de saúde terá que ressarcir custos de prótese a paciente que se submeteu à cirurgia cardíaca. TRF da Primeira Região e AGU desenvolvem projeto para acelerar concessão de benefícios a segurado especial rural. Saiba mais agora aqui no Inteiro Teor. Correr o risco de perder a visão por não ter dinheiro para pagar pelo tratamento. Esse foi o drama de uma paciente de Minas Gerais que terminou na Justiça Federal. Com base no princípio constitucional de que todos têm direito à saúde e de que esse é um dever do Estado, o TRF da Primeira Região determinou que o Sistema Único de Saúde disponibilize o tratamento de que ela precisa. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Sabe aquela dificuldade de enxergar alguma coisa que está mais distante? Pode ser um sinal de miopia, deficiência visual comum. Óculos de grau, lentes de contato ou cirurgia corretiva são soluções para o problema. Já em casos mais graves, como o da miopia degenerativa, podem levar a um tipo de cegueira. Ela pode provocar o que nós chamamos de cegueira legal, que é a perda da acuidade visual central. O paciente, se tiver nos dois olhos, ele perde essa capacidade de leitura, de identificar o rosto de uma pessoa, não pode dirigir, muitas vezes não consegue ler. Então isso é uma cegueira legal. Para evitar que isso aconteça, o paciente precisa usar uma medicação específica. O único tratamento para esse tipo de lesão hoje são os medicamentos chamados antiangiogênicos, que são os medicamentos que agem somente nesses vasos doentes. É um medicamento, um líquido que é injetado dentro do olho, um procedimento muito simples, colírio anestésico, se aplica esse medicamento e ele vai agir diretamente nesses vasos que estão lá dentro do olho. Eficaz no tratamento, mas um peso no bolso de quem precisa do remédio. Essa medicação é uma medicação cara e os planos de saúde não cobrem, no meu caso, porque eu sou automíope. Para não ficar sem a medicação e correr o risco de agravar o problema, Jair precisou contar com a ajuda financeira da família. A gente tem que fazer um esforço, Eu, felizmente, contei com a ajuda dos meus pais, que me ajudaram a financiar essa medicação. E assim, pelo menos na última vez, foi um gasto muito alto, Porque R$ 2.800 cada aplicação e foram 4, então dá mais de R$ 10.000 aí. Por R$ 10.000 é muito dinheiro para você ter assim, em cima da hora, de uma vez só. Dinheiro que uma paciente com esse mesmo problema não tinha. Ela precisou recorrer à Justiça Mineira para conseguir a medicação, que não está na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas a União não concordou. E o caso veio parar aqui, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau com base no princípio constitucional de que todos têm direito à saúde e esse é um dever do Estado. Foram levadas em consideração também outras decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Elas determinam que, se forem comprovadas a necessidade do medicamento e a falta de recursos financeiros, o Estado tem que garantir o tratamento do cidadão, como explica este advogado especialista em saúde. É direito do cidadão e é dever do Estado a prestação de serviços de saúde, inclusive o medicamento de alto custo. Então, quando o cidadão não é amparado por isso, o medicamento que foi prescrito pelo médico, foi receitado, porém não está catalogado na lista padrão do SUS ou até do plano de saúde da ANS, ele tem que buscar amparo no Poder Judiciário. A gente fica muito de mãos atadas, assim, é muito complicada essa situação. Você depender do plano de saúde, você depender da saúde pública e não ter solução para o seu caso, que não seja você se virar sozinho. Então foi o que aconteceu comigo, provavelmente é o que acontece com muitas outras pessoas e a gente só pode lamentar, não tem muito o que fazer.
O médico reforça que o tratamento é a melhor opção para esses casos. Ele só tem duas opções: ou ele faz essas aplicações e transforma essa lesão que ele tem numa sequela, numa cicatriz menor possível, porque a gente consegue secar isso com esse medicamento, ou ele deixa evoluir naturalmente. Ou evoluir naturalmente é provocar uma hemorragia inicialmente, depois uma fibrose, uma cicatriz que é irreversível. Uma vez feita a cicatriz, nenhum tratamento reverte. E veja a seguir: operadora de plano de saúde terá que ressarcir custos de prótese a paciente que se submeteu à cirurgia cardíaca. TRF da Primeira Região e AGU desenvolvem projeto para acelerar concessão de benefícios a segurado especial rural. É já, hein? Aqui no Inteiro Teor. Adotar hábitos saudáveis, como praticar exercícios, alimentar-se de forma equilibrada e não fumar, pode tornar mais fácil a tarefa de afastar o risco de doenças cardíacas. Mas nem todo mundo consegue. E em muitos casos, a indicação é a cirurgia. E os planos de saúde precisam garantir que os pacientes tenham à disposição todos os recursos indicados pelos médicos para o sucesso do procedimento. Mas nem sempre é assim. E muitos recorrem à justiça. Quem conta uma história assim é Daniela Garcia. Uma cirurgia capaz de salvar vidas. Estamos falando da angioplastia, considerada fundamental por médicos nos casos de infarto agudo, por exemplo. Qual o objetivo da angioplastia? A angioplastia coronária, que é a nossa área de atuação, a angioplastia ela pode ser feita em diversos vasos, desde os vasos periféricos, até os cerebrais e os coronários, que são as artérias que irrigam o músculo do coração. Então nós vamos nos deter mais nas artérias coronárias, que é a grande maioria das angioplastias que são feitas hoje em dia. O objetivo principal é você desobstruir as artérias coronárias quando existe alguma obstrução, para poder você restabelecer o fluxo de sangue para o coração. O médico explica que um dos itens que se tornou essencial no procedimento é essa pequena prótese metálica chamada stent. Quando você implanta ele dentro da artéria, ele funciona como uma estrutura que reveste a parede interna do vaso e impede que a parede do vaso desabe novamente. E segura toda aquela placa, aqueles trombos na parede, aquilo depois vai ser absorvido, o stent vai ser incorporado na parede. Ele serve como uma estrutura para manter a artéria aberta. Hoje em dia, você tem tanta evidência da superioridade do stent, do implante do stent em relação ao tratamento isolado com balão, que ninguém mais faz tratamento de angioplastia só com balão. Tá? O stent, nesse caso, ele é fundamental, é essencial e faz diferença no resultado, tanto anatômico quanto no resultado clínico. Então, é inadmissível hoje em dia fazer uma angioplastia sem você pensar em colocar um stent. Apesar de fundamental na cirurgia, há planos de saúde que cobrem a angioplastia, mas não a prótese. Em Minas Gerais, um paciente precisou recorrer à justiça para garantir o ressarcimento do valor gasto com o stent. A empresa alegou que o contrato dele não previa a cobertura. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou a cláusula contratual abusiva, já que a cirurgia era coberta pelo plano, mas não o equipamento, indispensável para o sucesso do procedimento. A operadora terá que devolver ao paciente o valor gasto com a aquisição do stent. Os nossos tribunais entendem que essa decisão cabe ao médico e à sua equipe médica, não à operadora do plano de saúde decidir qual é o tratamento adequado para o paciente. Para tentar evitar problemas, a advogada fala dos cuidados que o consumidor deve tomar na hora de contratar um plano. O consumidor, antes de aderir a um plano de saúde, é importante que ele se informe sobre o que ele está contratando, para ele não ser surpreendido no futuro. Algumas dicas são ele pesquisar qual é o perfil do contrato, se é um contrato individual, familiar, empresarial. Ele também averiguar qual é a abrangência dessa cobertura, se é regional, se cobre o país inteiro.
Outra questão importante é ele ver a carência. Uma questão interessante é que a ANS ela tem uma lista que prevê consultas, exames e tratamentos que são obrigatórios para os planos cumprirem a depender do seu tipo. E é interessante que o consumidor consulte essa lista antes de contratar para saber se o plano que ele está contratando está de acordo com as especificações ou não. O dia a dia de um trabalhador rural não é fácil e pode ficar ainda mais difícil na hora que eles precisam buscar seus direitos junto à Previdência Social. O resultado é a grande demanda sobre a questão que chega à Justiça Federal. E foi justamente para tentar agilizar essa busca que o TRF da Primeira Região, em parceria com a Advocacia Geral da União, estão construindo o projeto Segurado Especial Rural. Quem dá mais detalhes e mostra os primeiros resultados é Rafael Braga. Cerca de 1.100.000 processos que tramitam pela Primeira Região da Justiça Federal tratam de temas relacionados à Previdência Social. Dentre essas ações, estão as que pedem a implantação de aposentadorias por idade rural. O grande número de processos impacta na quantidade de benefícios concedidos. 60% deles são provenientes de decisões judiciais. Uma demanda que vem trazendo problemas à Justiça Federal. O prejuízo é evidente, há um excesso de demandas, um volume enorme, tanto no próprio tribunal, que recebe as ações previdenciárias advindas da jurisdição delegada, quanto para as turmas recursais, para os juizados especiais federais, que têm de tratar cotidianamente com esse número elevado de processos. E para o segurado especial também. Ele, trabalhador rural, humilde, tem uma jornada muito longa até conseguir o benefício dele. E para o Estado brasileiro também, como um todo, há uma ineficiência muito grande, porque uma questão que deveria já ter sido tratada pela autarquia previdenciária tem de retornar ao Estado, gerando elevados custos. Para minimizar os efeitos deste quadro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Advocacia Geral da União, com a ajuda da Escola Nacional de Administração Pública, criaram o projeto Segurado Especial Rural. A ideia é identificar os principais obstáculos encontrados por quem procura a justiça para conseguir a implantação de um benefício, seja ele a aposentadoria rural ou uma pensão, por exemplo. Saber quais dificuldades o segurado enfrenta para comprovar que tem direito ao benefício, além de outras informações, vai ajudar no desenvolvimento de soluções que evitem a judicialização dos casos ou permitir uma análise mais rápida dos pedidos apresentados à Justiça. Uma das medidas em andamento é a elaboração de um formulário digital que vai reunir dados integrando a lógica dos requisitos formais de uma petição inicial. E essa petição inicial via formulário atende também esse objetivo de deixar um pouco mais nas mãos do segurado especial esse ajuizamento dessa ação e tudo numa linguagem simples, numa linguagem amigável. Nas seccionais da Bahia e do Acre, onde o projeto foi testado, já dá para sentir uma ampliação na porcentagem de resolução dos casos referentes à concessão de benefícios. Em 6 meses, 70% dos processos foram resolvidos na Bahia e 50% no Acre. E como resultado, nós temos um incremento sensível na conciliação, a média de 50% desses processos já é feita a proposta de acordo com o tópico de contestação, com grande aceitação das partes, e uma redução significativa do tempo médio de tramitação dos processos. Nós aprendemos, nesse período de pandemia, ou seja, de forma remota, a trabalhar com metodologias ágeis. Nós aprendemos também a colocar a figura do usuário no centro de todo o processo, ou seja, tentamos enxergar tudo a partir da visão do segurado especial,
a partir da visão de todos os atores que atuam no processo, do defensor público, do advogado, do procurador federal. E o programa termina com um convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!